Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina, e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Ô Go, conta pra gente um pouco mais desse seu novo projeto, o Go on the Go, que é esse novo podcast que a gente está lançando na Neblina, em que você entrevista pessoas. Conta pra gente um pouco mais. Então, Osnon, na verdade é aquilo que a gente tinha ideia de pegar alguns dos temas que a gente conversa mais aqui, a gente acaba citando e fica meio solto, né? E aprofundar e trazer as pessoas que conhecem mais para a gente aprender mais e, se possível, aprofundar e tornar alguma dessas coisas que parecem muito etéreas um pouco mais palpáveis e acessíveis e dar um pouco do caminho das pedras de como as pessoas conseguirem encontrar no que existe disponível aqui os seus próprios caminhos, né, de aprofundamento. Então é uma ideia de trazer pessoas interessantes para conversar, temas interessantes, inclusive a gente deixa espaço aberto ali nos comentários do Savana para quem tiver boas ideias, boas pessoas, boas sugestões, coloque ali que a gente vai estar sempre olhando e possivelmente a gente faz isso uma série interessante para a gente sempre ter assuntos que estão um pouco mais complexos, mais acessíveis para todos nós e para os ouvintes. Perfeito. E o primeiro é sobre o curso em milagres, né? Que é uma coisa que a gente fala muito e que as pessoas estavam pedindo. E você trouxe a Paulinha Oliveira. Conta um pouco mais sobre esse episódio, Go. A Paulinha é uma estudante e professora também. Eu já conheço ela há um tempo. É uma pessoa super dedicada, super profunda no tema. E foi uma conversa leve. A ideia era justamente a gente desmistificar um pouco de tudo que é não dual, precisar ser muito denso, né? E foi uma conversa leve, acessível. Eu acho muito gostosa para quem for ouvir. Acho que não vai perder tempo. Muito legal. Eu ouvi também. Achei que vocês foram fundos e explicaram definitivamente para quem está chegando e quer saber um pouco mais. Eu acho uma boa fonte de conhecimento. E é isso, pessoal. O Go on the Go está agora disponível por enquanto só na Neblina. E para quem não sabe, a Neblina é o nosso aplicativo que está disponível na Google e na Apple Store. É só entrar lá, que além de esses outros conteúdos, como podcasts novos e diferentes, como o Go on the Go e o Trilha na Neblina, a gente também tem todas as referências dos episódios, as músicas e um espaço lá chamado Savana para vocês poderem comentar, dar suas opiniões e outras coisas mais. Então, confere Go on the Go. A grande maldição chinesa é May you live in interesting times, que você viva tempos interessantes. E os chineses tratavam isso como uma maldição, porque isso significava que ia acontecer um monte de coisa que ia te assustar, que ia te fazer sofrer, que ia te sacudir completamente da tua zona de conforto, porque isso são os tempos interessantes. E, na verdade, a nossa natureza, o que busca o lugar de conforto, ela não é interessante, ela é repetitiva, ela é monótona, ela é previsível. Então, o que é interessante é também aquilo que nos destrói, né? Então... Bom, nascemos no momento certo, então, da maldição chinesa, porque, no mínimo, são interesting times, não? Começando o episódio pelo final dele, né? Exato. Começando a gente pode fazer pelo avesso, né? Vamos fazer um episódio ao fazer contrário. A engenharia reversa do episódio. É assim, em homenagem ao Christopher Nolan, é o nosso episódio Tenet. Então a gente faz ele de trás para frente. De trás para frente. Exato. Aí vem o jargão agora 2 horas antes. 2 horas antes. Boa. Exato. A gente começa pelo fim, da gente agora... Como é que a gente chegou no fim, né? Esse fim de semana teve o South by Southwest e as suas palestras com as previsões do futuro.
algumas mais interessantes, algumas menos, mas eu fiquei muito impactado. Eu estava falando pro Bi, antes de você chegar, Gu, da frase da Amy Webb, que ela fala que como é que a gente faz quando décadas passam em semanas, né? Que é uma frase forte, que já se falou no passado, mas eu acho que agora ela faz sentido, né? Pois. Assim, tá difícil de manter-se atualizado com tudo que acontece. E isso é interessante, assim, né? Ela estava até citando exemplos nas histórias da inteligência artificial e tudo mais, o quanto de manhã sai uma notícia, na outra tarde já sai outra, assim. Realmente as coisas estão num nível de aceleração muito, muito interessante. Então... E eu acho que tem uma parte aqui, a gente pode até consultar o lado místico do Bi, Uhum. que, em teoria, eu não sei se esse episódio vai ao ar antes do dia 21 de março, mas, em teoria, o final de Kali Yuga, né, que é o último dos Yugas, que é o dos ciclos, que é o ciclo mais escuro, terminaria no dia 21 de março. É claro que tem a inércia da energia da transformação que precisa existir para que o novo ciclo comece, né? Então, eu acho que o Bi, que foi um grande estudante de Kalis e de Yugas, é isso, né? É mais ou menos isso. É o que eu ouvi. Eu na verdade, eu também nem ouso simplesmente dizer é isso que vai acontecer ou o que isso significa, mas tudo indica que realmente nas próximas 2 semanas a energia vai virar e é quase como se você tivesse um grande degrau. E nesse grande degrau nós vamos para um outro lugar. Eu não tenho nenhuma previsão sobre como é esse novo lugar. Eu só consigo captar as mudanças de energia, de astral, de correnteza, para onde as novas correntezas vão nos levar, a gente só vai saber depois. Mas, de fato, tem alguma coisa aí para acontecer. Eu acho que se eu tivesse que apostar em alguma coisa, não sei se é uma receita para viver nesses tempos de hoje, mas até pelas experiências recentes que eu tive agora quase 2 semanas viajando pelos Estados Unidos em lugares muito diferentes, né? E eu percebo que vai ser um momento onde você vai ter que estar muito conectado com a tua intuição. E o trabalho de se conectar com a sua intuição, ele é quase que um protocolozinho que cada um vai ter que desenvolver o seu e saber beber da fonte que traz essa clareza, porque o que eu vejo muito, principalmente lá, é como se todo mundo estivesse correndo para se espremer num vagão de um trem que eles não sabem para onde vai. E por que estou entrando nesse vagão? Porque todo mundo está entrando. Então você terceirizar eu não vou dizer nem a decisão, né? Porque talvez aquilo que a gente estava conversando antes, né? Não é o processo decisório agora. Talvez a gente achasse que tinha todo o livre-arbítrio para tomar essas decisões, ele vai estar muito espelhado ou no que a massa está fazendo, né, e provavelmente sem nenhuma direção específica, e o que você muitas vezes vai ter que olhar e ter uma sensação de ser um negócio super contra-intuitivo e ter que realmente, quer dizer, na verdade não contra-intuitivo, super intuitivo, mas contra o status quo, né? E que você veja todo mundo indo para o lado e você ter toda a força de saber que você está tão conectado que você sente conforto em andar para o outro, mesmo que os primeiros passos sejam desconfortáveis. Esse lugar de conectado que você falou, me parece que o central é poder dizer: estamos leves, temos uma certa alegria, temos um certo sorriso por dentro, com tudo isso que está acontecendo. A imagem que você trouxe, ela é tão verdadeira que eu queria voltar na força dela. Você falou de todo mundo se espremendo nesse vagão, e a gente indo para esse vagão porque os outros estão nesse vagão. Eu quero traduzir isso de uma maneira mais explícita. Talvez seja possível dizer
que o normal desapareceu. Nós passamos a maior parte da vida tentando seguir o normal, tentando ser normais, tentando nos curarmos em busca dessa normalidade que seria uma normalidade que existiria em algum lugar. Mas a normalidade, afinal, ela é sempre alguma construção que tem a ver com a média das pessoas, e vocês podem perguntar isso até para os médicos, a média das pessoas de uma determinada época, numa determinada cultura, dizendo isso é o normal. Muito bem, o que está nos acontecendo, e isso tem a ver com essa aceleração em semanas, é que, seja o que for que nós considerávamos normal, está se despedindo de nós com uma velocidade estonteante. E é importantíssimo olhar para isso como alguma coisa mais próxima de uma celebração do que de uma catástrofe. Porque nós nunca podemos exatamente nos dar conta o quanto que esse normal é, antes de mais nada, uma prisão e uma cela que aprisiona todas as possibilidades da nossa existência. Quer dizer, quando nós somos adolescentes e estamos em crise, nós temos essa consciência perfeitamente. Todo adolescente em crise sabe disso. Perfeito. Mas depois, em alguma medida, nós somos bem-sucedidos nesse processo de entrar dentro desse vagão. E a partir desse lugar, você só fica pensando assim, será que eu estou num assento bom? Ou será que é melhor aquele assento na janela? Ou mais na frente? Ou mais perto do buffet? Ou aquele assento que de repente nem vai vir o cara para cobrar o ticket? Ou qualquer coisa assim. Ou então eu tenho que ficar o dono do trem, ou quem sabe até o grande empreendedor que comprou a estrada de ferro. E tudo isso é só uma viagem coletiva e que nós, em alguma medida, estamos nos despedindo dela. Agora, por favor, eu não estou querendo com isso dizer que eu virei um profeta do apocalipse ou qualquer coisa assim. Eu estou apenas lendo o jornal e olhando em volta e dizendo, puxa, tudo está mudando muito rápido e nós não sabemos para onde nós vamos. Que lindo isso! Isso pode ser um processo extremamente evolutivo, porque isso é uma grande libertação, se você escolher olhar assim. Então, hoje em dia, está pouco útil você olhar para o lado, não é? Está pouco útil você imitar alguém. Então, convido você a fazer qualquer outra coisa diferente. É muito bom o que você está trazendo. E eu vi de um jeito positivo no fim. Porque eu pensei uma coisa aqui, que no fim, eu acho que durante a pandemia, construindo em cima do que você falou, a gente percebeu que a gente não tinha mais líderes, né? E agora, talvez a gente esteja descobrindo que a gente não tem mais pares, né? Que eu acho que o olhar para o lado também já não está funcionando. Então, eu acho que é um misto de uma descoberta de uma solidão intrínseca mais profunda de modelos e do que seria algo para alguém que você poderia se balizar, mas ao mesmo tempo também te obriga a você ser quem você é, né? Então, no fim, também tem uma beleza profunda em tudo isso. E eu gostei muito do que você trouxe. Eu gosto dessa ideia de que o normal pode ser um fardo, né? Uhum. E que a gente carrega ele e que boa parte do tempo a gente está brigando contra isso. Assim, quantas questões também dessa sociedade contemporânea a gente não desgosta, que a gente quer ver implodir de um certo modo. Obviamente, isso inclusive foi manipulado por muitas das forças que estão aí. Mas assim, tem uma questão aí importante de libertação de um normal mais sutil que realmente pode ser bem libertador, interessante no sentido mais intrínseco, né? Tem gente, como o Foucault, por exemplo, que fala muito do quanto que essa lógica do normal, na verdade, é um discurso do poder, é um discurso do controle, é uma forma de você garantir que as coisas vão funcionar de um jeito e não de outro. E, claro, talvez muito do que a gente chama também de patologia seja uma briga com aquele modelo, você sentindo que você não consegue encaixar naquele modelo
e querendo ser outra coisa, e aí você traz para uma qualidade sua uma energia de conflito. E é a energia de conflito que é o maior problema, não é o fato de você ser diferente. Muitas vezes você vê isso, que no momento que você consegue ser do seu jeito diferente, sem o conflito com essa suposta norma, as coisas funcionam de outro jeito. E eu fico pensando muito no que foi o meu treinamento de terapeuta, o treinamento dos meus colegas, o quanto que, essencialmente, você estuda para ajudar as pessoas a se adaptarem ao mundo. E de repente o mundo foi embora. Né? Apertem os cintos porque o mundo sumiu. E como é ser terapeuta hoje, se você não consegue fazer uma descrição de mundo, dizendo, o mundo é esse, por favor, se adapte a ele. Então, se não se trata de se adaptar ao mundo, se trata de fazer o quê? O que é uma terapia hoje? É se adaptar ao mistério, é você, de novo, aprender a sobrevivência na selva, é você conseguir interpretar bem os teus sonhos, é você ler os sinais, ou talvez, como eu acho que está acontecendo com Larry Go, você fazer um curso intensivo de intuição radical e aprender a viver a vida como se fosse uma sequência de sinais que você não entende como se fossem escrituras, mas como convites. E você vai vendo os sinais, os convites, e você vai vendo, essa festa eu vou entrar, nessa festa eu não vou entrar. E você vai fazendo isso, e avançando por ali, quase como se você fizesse uma espécie de jogo da amarelinha metafísico, em que você vai pulando e escolhendo quais os quadradinhos que você vai pular e pisar, sabendo que no momento que você pisa, uma nova dimensão da realidade vai se desdobrar para você. Né? Eu acho que tem uma parte aí que é da velocidade que você está acostumado a imprimir na sua vida e tudo que está atrelado a isso. Seja as decisões, seja os encontros. E eu tenho a impressão que agora a gente vai ter uma certeza muito grande de que a gente está num circuito oval. E que não faz diferença quantas voltas vão dar em cima de você, porque não tem fim essa corrida. E você realmente entender que não é porque o outro está acelerando do seu lado que você tem que acelerar também, que ao contrário, essa é a oportunidade de você assistir a corrida e entrar naquela máxima do Sócrates de examinar a vida. Porque vai ser uma das boas oportunidades de não ficar louco no processo. Se você mudar a prática de tentar se comparar e fizer o exercício contrário de olhar e começar a fazer essa viagem interna e falar, bom, quem é exatamente que está aqui e como é que tudo isso que está acontecendo à minha volta está me impactando. E cada uma dessas dicas que está disponível em cada um dos encontros, se você estiver atento, é como se você tivesse realmente pegou a sua Kombi, né? Colocando as pessoas que vão fazer essa viagem com você, entendendo que elas estão ali para essa viagem específica, saber o máximo dos passageiros da Kombi, para saber com quem que você está fazendo a viagem, o que tem para aprender ali, e os lugares e os encontros que você vai passando. E eu acho que isso está disponível o tempo todo. Ele está disponível só na medida que você mude a velocidade. Eu acho que enquanto você está realmente naquele frenesi absoluto de estar junto com todo mundo, na dinâmica que o mundo está pedindo hoje, essa velocidade de transformação que vocês não falou e o Bi ressaltou, se você entrar realmente nesse lugar, eu acho que a chance de você ficar num automático ainda mais representativo é maior. E mudar o tempo do jogo, eu acho que te dá uma oportunidade espetacular de entender a beleza deste tempo que a gente está. Porque a outra opção realmente é essa, é o Armagedon, é o fim do mundo, é o cataclisma, são as ameaças todas que estão ali. E no tempo, claro, essas são ameaças diferentes. A gente já falou aqui tantas vezes que em outros tempos eram outras as ameaças e outras as expectativas e outros os medos e tudo mais. E ainda que nada aconteça, a quantidade de ameaças
por hora tá tão grande que se nada acontecer, você vai enlouquecer de qualquer forma, né? Então, assim, o seu enlouquecimento em não conseguir acompanhar a quantidade de ameaças já é a maior ameaça de todas. Mas a própria velocidade já é ameaça. Nesse fim de semana, eu tive o prazer de ler com calma o Nexus, que eu tinha passado o olho e visto só uma versão meio resumida da história, e eu parei para ler. Essa é uma obra-prima. É? Eu sei que é uma obra-prima porque quando eu encontro uma eu fico profundamente irritado, né? Que é uma reação do tipo, como é que eu não pensei nisso, como é que eu não escrevi isso, como é que ele falou isso e eu não estava falando isso. Então, essa irritação do meu ego é um teste infalível, contador Geiger de alguma coisa excepcional. E esse livro Nexus é absolutamente excepcional. E o ponto todo ali, no fundo, é a velocidade com a qual as informações agora estão chegando até nós. E isso em si já é a grande ameaça. Esse é o tsunami. O tsunami é você estar lidando com uma realidade que, em última instância, são histórias, infinitas histórias, num volume e num fluxo que não tem nada a ver com a tua capacidade de absorver. Tá? E aí tem uma metáfora que ele cita a certa altura que é espetacular, que ele conta do ditador da Romênia, o Ceausescu, na época da Guerra Fria, e como ele tinha, como todo bom ditador, a fantasia de controlar todos os cidadãos. E eram mais ou menos 20 milhões na Romênia da época. E ele queria controlar todos. E aí quantos relatórios ele precisava em papel para saber tudo o que cada um desses cidadãos estava fazendo. E o Harari vai explicando que, na verdade, ele ia precisar de 7 bilhões de relatórios por dia. E quem é que ia ler aquilo? Então, para mim, esse tirano controlador é o nosso ego, tá? E quando o fluxo de informações vai chegando nele nessa velocidade estonteante, o problema não serve mais para nada. Informação demais é como não ter informação nenhuma. E chama nexo porque não tem nexo, no fim? Não. Não foi uma piada. Não. Você vai ler o livro e ele vai explicando de como a história humana é, na verdade, a história do fluxo das informações. E onde as informações fluem, você tem uma comunidade humana. Então, cada grupo humano, ele compartilha das mesmas informações. Nós começamos com 20 pessoas, depois foram aumentando, né? Sapiens, ele vai explorando essa história. E por isso que ele vai acabar, no fim, ele vai falar muito da inteligência artificial, mas eu não quero nem chegar ali porque não precisa. Mesmo se você tira a inteligência artificial da jogada, a descrição que ele faz do resto do livro já é uma obra-prima, porque ele vai mostrando como a tecnologia de divulgação das informações vai mudando a humanidade à medida que a humanidade vai progredindo. E aí, será que a gente progrediu ou será apenas a tecnologia que permite a troca de informações cada vez mais volumosa, cada vez mais rápida que faz a diferença? De qualquer modo, o ponto que você está trazendo é essa velocidade já é a grande ameaça. E ao mesmo tempo, sair dessa ameaça é a grande história. E com o risco assumido de ser completamente piegas agora, para mim é muito claro que a chave é olhar os outros não como competidores, nem mesmo como referências, mas como oportunidades de amor. Então, não importa o que está acontecendo. Se você consegue transformar aquilo que está acontecendo numa experiência de amor para você, você não vai ficar louco. Pode ficar tranquilo. E eu acho que em cada um desses encontros, claro que você vai ter os seus gatilhos. Esses gatilhos, se você estiver fazendo esse processo de examinar a tua vida, ele vai sempre te dar a opção de entender se naquele momento a tua reação está te levando mais a um caminho do amor ou a um caminho do medo. Em tudo, em cada segundo. Aí você vai dizer, pô, mas eu não vou ficar me analisando o tempo todo, mas eu acho que tem uma
a prática desse negócio vai tornando tudo muito automático. É como se você estivesse tirando todas as suas camadas de proteção e você ficasse mais à flor da pele, que parece ser muito contraintuitivo, porque é uma vulnerabilidade exacerbada, mas ao mesmo tempo é uma sensibilidade muito maior. E quando você está nesse lugar de sensibilidade, fica muito fácil você perceber que a energia que você está implementando ali, ela é do amor ou do medo. E ali, e você percebe que na medida que você, mesmo consciente, saiba que foi no medo, é quase que a cura automática que a próximo momento possa vir o amor. Porque o primeiro amor dessa consciência é o amor por você. De entender que sim, você ainda está num processo que vai passar por culpas e medos, etc., mas você está consciente daquilo tudo agora. E para mim, o que você falou vira o inevitável. O que você disse é o inevitável em função da nossa atual circunstância. Eu vou tentar concretizar isso. Você acorda de manhã. Em algum momento você vai pegar o celular. Quando você pega o celular, as notícias num fluxo incontrolável começam a chegar até você, certo? Então, as chances são que, se você simplesmente fizer isso de uma forma passiva, você seja manipulado e levado no teu estado interno para um lugar que provavelmente não te faz bem, muito rápido. E você nem percebe isso. A alternativa que você tem qual que é? É você olhar para você e você fazer esse exercício, não porque esse é o exercício certo para fazer, mas é o exercício mínimo de sobrevivência e autopreservação da tua lucidez. E é o que muda a velocidade do processo. Que muda a velocidade do processo. E aí você faz isso, e aí você primeiro começa a fazer uma discriminação básica. Isso daqui talvez não esteja me fazendo bem. E num segundo momento, você começa naturalmente, eu acredito, a procurar estar bem, independente daquilo que aparece diante de você. Que é a única solução que nós temos hoje. Tá? Então, é por isso que eu insisto muito que o caminho contemporâneo é o caminho do Sufi, não é o caminho do yogi. Porque no caminho do yogi, você tenta fazer uma curadoria radical daquilo a que você tem acesso. O que nós estamos vivendo não é isso. É uma velocidade tão estonteante de todas as informações e imagens e conteúdos e emoções que ou você começa a receber tudo isso num lugar de equilíbrio imperturbável, ou você vai se sentir completamente afogado. Então, esse movimento passa a ser o exercício contemporâneo de não se afogar. Aprender a nadar é você ter esse centro em você. Não é mais uma questão de, é uma escolha, eu resolvo meditar ou eu resolvo ter um centro. Você vai precisar ter o seu centro. E você pode ter o seu centro, porque a grande novidade é que, tudo bem, agora o mundo está muito veloz, está correndo e tirando todas as referências de você. Por outro lado, ele está te dando tudo. Toda a sabedoria, toda a verdade, toda a luz já acumulada na história da humanidade também está acessível para você com um dedo. Está tudo ali. Então, você que gosta muito, né, Go, desse negócio de procurar o vinho da Páscoa e caça ao tesouro com as crianças. Então, levar as crianças para fazer gincanas, virou tudo uma gincana. Virou tudo uma gincana das crianças. Está tudo ali, tudo é possível, e você tem que escolher aquilo que faz sentido para você transformar tudo num passeio pelo jardim onde você encontra os ovos da Páscoa que foram escondidos. Tá? Essa é uma maneira infantil de descrever o que é você se informar sobre o mundo todo dia quando você acorda de manhã. Então, eu queria... Tô completamente maluco, né? Eu já vi. Eu queria seguir nesse seu pensamento, porque é isso, né? No fim, eu acho que todos nós fomos criados nessa busca pelo apoio no externo, né? Na validação, na contraposição. O externo sempre, de alguma forma, teve ali para que a gente se apoiasse ou rechaçasse. Então, como um espelho, um contraponto do mundo.
Uma vez que o externo está se dissolvendo nessa velocidade toda e que, não só em termos de valores, do que é certo, das questões, inclusive da materialidade em si, vocês acham que, no fim, existe uma grande possibilidade aí para a gente ter uma mudança brutal dessa ideia do que a gente chama de materialismo? Vocês acham que, no fim, isso tudo pode ser um convite em 20, 30 anos para que o que é material e o externo vá para um outro nível de compreensão? Porque eu entendo que, com tudo que está acontecendo nessa velocidade, o que a gente entende como externo e material vai deixar de ser algo tão importante ou vai ser muito diferente do que a gente tem hoje. Talvez eu acho que o material seja uma peculiaridade dessa velocidade. Não sei se faz sentido para você. Bom, e porque a ideia o ego é insaciável, né? E a ideia do ego é sempre fazer mais do mesmo mais vezes para tentar alimentar a cura da existência, né? Vamos dizer alguma coisa assim. E eu tenho para mim que na medida que você realmente vá alterando a tua velocidade em relação a essa necessidade do material, ela cai por terra. É claro que você tem todos os outros pontos, né, os contrapontos dos limites do planeta, desse processo. A gente passou esse tempo todo num regime extrativista, né? A gente foi sempre extraindo das pessoas, do planeta, das relações. A ideia sempre foi você tirar o máximo possível e colocar no teu sistema. Isso foi o que foi nos ensinado desde o princípio e é o que é reiterado através de todas as ideias de performance, de competição e de vencer e tal. Eu acho que me dá a impressão de que a gente tem uma sinalização boa do planeta de que a gente, por aí, já deveria repensar. Mas se isso não for suficiente, eu tenho a impressão que é um processo tão exaustivo e cansativo você reforçar esse lugar do material, que eu ousaria dizer até que é possível que comece a ficar até brega. Palavra talvez forte e fora de lugar aqui, mas é quase como você olhasse e fosse um contraponto a tudo que faz sentido. Não que você vai de um momento para outro se desprender de tudo, mas eu acho que o que você precisa ter, na medida que você altera essa velocidade interna, vai ficando tão mais claro que quase que você renascesse dentro da sua própria vida e você fosse olhando e fosse assim, isso aqui não precisa mais estar aqui, isso não precisa mais estar ali, talvez essa relação preciso revisitar e tal. E tudo isso, no final, você vai percebendo o que fica, o que você precisa, é muito diferente do que o todo precisa, o que acha que precisa. Só que a velocidade de cada um chega nessa conclusão, eu acho que é muito individual, depende de quanto você está prestando atenção em você, e não no outro. Exato. Faz sentido, Bi? Eu te diria mais. Para mim, isso que você acabou de descrever é onde eu acho que se joga o jogo da escolha. O escolha enquanto fenômeno, subjetivo ou não, psicológico ou não, se dá exatamente aí. E quando você vai e junta com o que você estava dizendo, Snow, a gente tem que lembrar que o que a gente chama de matéria, como você apontou muito bem, é só um subproduto de uma determinada velocidade. Dependendo da velocidade com a qual as coisas estão acontecendo, a matéria se expressa de uma outra maneira. E assim, vai ter gente que vai reclamar disso, mas na verdade, né, a gente sabe que a massa é a energia dividida pelo quadrado da velocidade da luz. Então, isso daí está na equaçãozinha do Einstein. Tá? Então, na medida em que a coisa vai mudando de velocidade, você vai ter aquilo que poderia ser chamado de matéria expresso de um outro modo. E quando a gente pensa nessas escolhas, é interessante continuar nessa metáfora. Porque, por exemplo, a luz se propaga, mas a luz se propaga num caminho único. Na verdade, quando a luz vai de um ponto para outro, ela usa todos os caminhos para chegar de um ponto ao outro. E a questão é que aquilo que a gente vai perceber
são os caminhos mais prováveis. Os outros caminhos mais improváveis, eles se cancelam estatisticamente, então é como se eles não fossem existentes. Então parece que a luz está fazendo como se fosse uma linha reta, mas não é isso. A vida da gente não é uma linha reta. A gente poderia comparar a normalidade dos processos com algo mais próximo da linha reta. Mas a nossa consciência, ela é livre para perceber outras trajetórias para a nossa própria luz. E nós podemos chegar no mesmo lugar de várias maneiras. Talvez essa seja toda a liberdade que nós temos. Nós não vamos mudar o nosso ponto de chegada, assim como nós não podemos escolher o nosso ponto de partida. Mas a nossa percepção da trajetória é aí que está a nossa liberdade. E a gente pode escolher trajetórias que não são óbvias e que não são prováveis. Assim como a luz está sempre fazendo. Essa é a nossa liberdade, a nossa consciência. Agora, você diz, matéria, com o que vai sobrar da matéria? Eu tenho uma impressão. A humanidade não foi sempre tão materialista assim. Aliás, é uma questão boa perguntar. Nós, algum dia fomos tão materialistas? Eu estava aqui, estou totalmente colonizado mentalmente pelo Harari. Então, vocês vão ter que esperar algumas semanas para que outra coisa saia do meu cérebro, dos meus neurônios, porque quando uma inteligência maior ocupa, ela sai lá, parece um Covid mental, mas é isso que acontece. Sim, na verdade a gente vive nas histórias, né? E com aquilo que você está chamando de nosso materialismo, é o nosso consumismo da realidade. Nós estamos consumindo a realidade como se a realidade fosse uma coisa para nós. E quando a gente coloca desse jeito, a denúncia já está pronta. Né? Como é que o mundo estaria ali como se fosse uma torta de chocolate e você tivesse faminto para você simplesmente enfiar a cara ali e se refestelar dessa torta com absolutamente falta de respeito pelo conjunto maior. Então, nós fazemos parte de um todo. Isso é óbvio para quem para olhar. Mas nós vivemos assim? Ou nós vivemos ao contrário, como se nós fôssemos seres inconscientes, primitivos e famintos que estão ali tentando simplesmente ocupar o máximo que a gente pode daqueles recursos, não por necessidade, mas porque é isso que a gente faz? Até que nós não temos mais uma cidade, nós não temos mais uma natureza, nós não temos mais um clima, nós não temos mais uma atmosfera, até que a gente não tem mais nada. Será que é isso que vai acontecer? Ou será que antes disso, essa velocidade aumentada vai servir para a gente perceber que essa história é só um pesadelo no qual a gente entrou durante um tempo, nós não vivíamos nesse pesadelo antes e a gente pode acordar dele também. Eu acredito que em algum momento a gente acorda desse pesadelo, vai esfregar os olhinhos e vai dizer, que sonho estranho eu tive. Vou pegar você fresco, saído do Nexus, para entender um pouco da cabeça do Harari em relação... Eu li o livro, certamente não com a atenção que você dispensou na sua segunda leitura, acho que eu li mais a primeira vez no sistema bíblico de leitura, né? Que é a leitura... não sei nem se é rápida, mas ela com pouca atenção, só para entender se ali tem alguma coisa de diferente. Né? Mas eu te pergunto o seguinte, ele pelo menos fala muito nas entrevistas desse lugar de que pouco do passado vai nos ajudar em alguma coisa a nos preparar para viver os nossos desafios. Inclusive diz que não tem nenhum livro para se ler que ajude a gente nesse sentido. E eu acho que eu até questionei isso aqui num dos episódios sobre... Você sente que o livro ele tem é um livro de pouca esperança na humanidade? Qual a tua sensação? Não, para mim é um chamado de armas.
né? Não é um livro de pouca esperança. Eu acho que a base do livro sabe aquele slogan que foi tão bonito que foi usado na primeira eleição do Obama? Nós somos aqueles que nós estávamos esperando. Somos nós. Então, a realidade onde a gente vive, a história humana, ela é feita por nós e ela não precisava necessariamente ser desse jeito. O que me parece que ele está dizendo em última instância, o que faz o ser humano ter uma vida melhor ou a natureza humana avançar numa direção melhor, porque não é que necessariamente nós evoluímos, mas a história evolui, é o cuidado que nós conseguimos ter com nós mesmos. Então, quando ele descreve, por exemplo, a Revolução Científica, eu acho linda a maneira como ele coloca, linda, 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 porque ele descreve a Revolução Científica não como o gênio do Newton ou o gênio do Galileu, ele descreve a Revolução Científica como acontecendo por causa do milagre da curadoria. Nós encontramos um método de curadoria que não era religioso. Nós encontramos uma maneira de olhar para aquilo que as outras pessoas estavam fazendo e reconhecer que todo mundo sempre está basicamente errado, mas tentando acertar, e como é que nós avançamos ali, qual é o método para fazer isso e como é que a gente vai fazer a curadoria dessas histórias. Então, a chave central do livro para mim, que aparece logo no começo, há muitas décadas nós temos ouvido o seguinte lema, o seguinte mantra: informação é bom, então mais informação é melhor. E a base do livro não é verdade. Se você isso simplesmente... acho que a gente já sabe há um tempo, né? Pois é. Mas acho que também é uma daquelas coisas que pede muita atenção para você não entrar nesse... Muita. E assim, como é que então que você resolve isso? Já que você precisa de informação para ser humano. Exato. Você precisa da curadoria da informação. E quem é que vai fazer essa curadoria para você? É você. Todo o ponto central dessa história a vida é a curadoria coletiva nas pessoas em quem você confia, em primeiro lugar, e nessas pessoas que você confia, elas fazendo junto com você a curadoria daquilo que vai ser a sua realidade. E é por isso que, em última instância, a base de tudo é confiança. E o que é a base da confiança? É o amor. Eu acho que a fotografia desse momento talvez seja o caminho da procura do Bob Dylan que existe dentro de cada um. Que é o caminho do estranho, né, perante os seus pares, mas se você estiver disposto a ouvir a voz desse estranho, ela vai fazer muito mais sentido do que o eco que está à volta, né? Mas tem que dar um espaço para essa voz sair. E tem que estar com uma escuta ativa. E é interessante você falar isso, porque no fim... Vocês assistiram o filme? Eu não assisti. Não. É quase um musical e como musical ele é muito bom. Eu me arrependi porque eu escolhi para ver a Nora esses dias e eu não... particularmente não gostei. Não gostou? Eu não gostei do Anora, eu não gostei do Brutalista, pessoalmente. Eu me senti como, nesse momento de fluxo de informações praticamente irrefreável, eu me senti roubado de horas nas opções que eu fiz. Bom, eu assisti muita coisa, porque fiquei muito tempo dentro do avião. E eu acho que os destaques, eu gostei do Anora, eu achei a atuação dela, eu não sabia nem o que eu estava assistindo quando eu assisti, porque eu assisti faz mais tempo. E eu tinha achado a atuação dela espetacular, né? Ela é muito boa mesmo. Muito boa. Não sabia contra o que elas estavam concorrendo no Oscar, mas eu achei ela muito boa. E eu acho que tem algumas coisas ali muito especiais no filme que falam muito do momento que a gente está vivendo. Sim, mas acho que você viu pré-Oscar, né? Então, eu vi pré-Oscar. Daí era outra história. Eu vi pré-Oscar. Você viu na surpresa. Eu vi como um destaque de gente que eu confio, que tinha me recomendado, e vi outro filme, achei. E gostei do... Assisti Reagan, que tem, eu acho que... Reagan tem particularidades muito parecidas com a história do Bob Dylan. Mas tem algumas coisas do Reagan que, independente da figura que ele foi, enfim, dos valores que ele defendia, não é isso que eu estou questionando, mas eu acho que tem muito
acho que dos bastidores do que foram as campanhas e do lugar onde ele saiu, né, de ator, e das coisas que ele acreditava, e eu acho que dele tá muito pouco aberto a não, eu acho que o que ele acreditava, independente dos valores, como eu disse aqui, ele realmente tinha muita certeza daquilo num nível muito primitivo, visceral. muito visceral. E ele nunca abriu mão disso, né? Que é muita história também do que do Bob Dylan fez através das músicas e de todas as dificuldades, não iniciais, eu acho que todos os músicos, mas ali de mostrar que tinha uma virada que muitas vezes o teu entorno não está pronto ainda para entender a genialidade, né? Eu não estou comparando os dois como figuras, mas e tem uma parte também interessante do filme do Reagan que eu acho que foi nesse filme do Reagan que fala um pouco daquele momento da crise dos mísseis de Cuba e que mostra Nova York recebendo notícias pelo rádio de que a costa leste dos Estados Unidos era que ia ser atingida pelos mísseis. Então a guerra nuclear ia começar devastando toda a costa leste americana. E aí você vê as pessoas correndo na rua como se o mundo realmente estivesse acabando e como se você pudesse pegar o carro e guiar para algum lugar mais a oeste. Né? E aí você vê outras pessoas paradas, né, tocando. Eu acho que não sei nem se é no filme do Bob Dylan ou se é no do Reagan que eu vi isso, mas é um dos dois. E aí você vê pessoas paradas em outra velocidade, tocando um tamborzinho na rua, cantando, numa energia completamente diferente e em absolutamente outra velocidade. É interessante você dizer isso, porque isso é uma cena que me impactou mais. O que mais me impactou nesses dias foi uma série que eu vi chamada Paradise. Que é uma série que está do agente que protege o presidente americano na Prime, né? Exatamente. E essa história é uma história de que vai acontecer um cataclisma, assim, que está todo mundo fugindo da Casa Branca. Não vou entrar em muitos detalhes, porque não quero dar um spoiler desse tamanho. É bom? Eu achei espetacular. E assim, tem a ver com esses cataclismas e todo mundo fugindo de lá e desesperados porque o mundo vai acabar. E tem um senhorzinho que continua fazendo faxina nos móveis, enquanto todo mundo segue. E ele tá lá fazendo faxina. E o presidente... Meio Mr. Miyagi. E aí o presidente não aguenta e para e vai falar com ele. Porque ele tem um centro, ele tinha uma capacidade de estar fora do desespero coletivo, da histeria. E aí ele fala, é um vovô, e ele diz, não, eu vou aproveitar, eu já passei muita coisa, isso também vai passar. E eu estou aqui aproveitando para acabar meu trabalho, então o mundo vai acabar e eu estou aqui limpando esse móvel. E parece uma imagem muito tola, mas ela é fascinante. Fortíssima. Ela é fortíssima, sabe? É você poder acordar 1h30 da manhã. É meio dias perfeitos, né? Mas assim, é você poder acordar também 1h30 da manhã com uma cabeça estranha e resolver arrumar suas gavetas. Eu nunca vou me esquecer, muitos anos atrás eu tinha uma cliente que me dizia isso. Eu às vezes acordo de madrugada e vou fazer faxina na minha casa. Você acha que eu sou muito maluca? E eu olhava para aquilo e dizia, não, eu não consigo achar você muito maluca, eu acho que você está fazendo sentido. A gente precisa fazer faxina, seja que horas for, seja de que jeito for, mas quando você faz isso, você ganha um centro. E o centro é aquilo que você faz. Nós somos aqueles que nós estávamos esperando, tá? Então, quando você vai fazer isso, não importa de que jeito, está funcionando. Então, o mundo está indo, sabe-se lá onde, mas no teu mundo você está seguindo uma cadência sua, você toma o seu café da manhã, você escolhe o que vai acontecer com você em alguma medida, e você vai se centrando e se exercitando. E eu gosto de imaginar que, nesses momentos em que parece que todos os códigos coletivos estão em aberto, esses são os momentos em que mais gente tem a oportunidade de descobrir a verdadeira autonomia. E eu vejo sempre uma beleza enorme nas pessoas quando elas estão vivendo a autonomia delas, né? Eu acho que as pessoas vão para o pior quando elas têm o ressentimento de terem imitado algum modelo e essa imitação não deu certo.
É nessa hora que eu vejo a amargura das pessoas, tá? Quando elas acreditaram que elas tinham que olhar para o lado e fazer o que os outros estavam fazendo. Todo mundo que faz do seu próprio jeito tem uma energia diferente. Não importa se você está numa atitude profissional, se você é um malabarista de cruzamento. Você, quando faz do seu jeito, você tem uma redenção. Eu acredito demais nisso. Mas sabe que aí você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante. De fazer do seu jeito, né? É isso que você falou das pessoas que imitaram outras e acabaram vendo que não deu certo. Eu acho que é o cerne de tudo que está acontecendo como movimento de ressentimento e recalque planetário, né? E obviamente, como esse modelo não funcionou, porque tudo que foi feito e copiado e pago e endividado e o que foi não está se pagando, eu acho que esse é o grande cerne que está precipitando toda essa mudança. Agora, realmente, quem conseguiu fazer do próprio jeito e quem quis fazer do próprio jeito, de alguma forma, não sei se eu acho que bom e mal, bem sucedido, menos bem sucedido, mas eu acho que dorme um pouco melhor numa situação como essa, né? E eu acho que o grande convite, talvez, para o mundo hoje esteja muito neste lugar, né? Daqui para frente, a única coisa que nos resta é faça do seu jeito, né? É um desafio de autoria. É um desafio de autoria, né? Eu acho que tem a ver muito também com a métrica que você está aplicando para avaliar essa sua vida, né? E a métrica da comparação, ela é, indubitavelmente, a mais pobre e a mais ignorante. E é a mais utilizada. Uhum. Até porque a gente compara com uma referência distorcida, que a gente imagina que seja a realidade que nós estamos enxergando sobre o outro e não sabemos nada do que está acontecendo no bastidor disso. Então é como você pegar sempre a melhor parte de alguma coisa e comparar-se sempre com a sua pior parte. Uhum. E dificilmente você sai ganhando num jogo desse. Mas eu estava falando, voltando no início do nosso episódio, que você falou de uma vida interessante, eu acho que essa é uma métrica de você olhar para a sua vida, por mais dramática que você tenha a compreensão dela, tenha sido difícil, tenha sido volátil, tenha tido desafios imensos, ela foi uma vida interessante, né? Se fosse um enredo, se você fosse realmente escrever aquele enredo, e você não tivesse emocionalmente envolvido com aquele enredo, você ia dizer, puxa, isso é uma vida interessante de assistir. E eu acho que essa é uma métrica que tem a ver com a evolução. Porque uma vida desinteressante, se avaliada por essa métrica, talvez seja uma vida sem, que a gente conversou tanto, sem os riscos, sem as volatilidades, seja uma, como diz os jovens, uma vida de NPCs, né? Você sabe que essa é a métrica que eu mais uso no meu trabalho? A métrica que eu mais uso no meu trabalho é o quanto que a pessoa vai se tornando mais capaz de me surpreender, até que ela se torne completamente imprevisível para mim. Então, interessante. Porque esse é o critério mais interessante. Quando ela está muito imprevisível para mim, é porque ela está maximamente livre. Fica aí as dicas para os pacientes. Pra gente, né? A gente está há 5 anos aqui. Não, mas veja, e eu posso transformar isso até numa pergunta, num convite, numa provocação, é assim. Qual foi a última vez que você se surpreendeu com você mesmo? Isso é uma boa métrica de como é que a tua vida está indo. Qual foi a última vez que você fez algo que provocou em você mesmo um susto? Isso é uma medida de quão vivo você está. E sabe que você trazendo isso, eu estava ouvindo outro dia um papo com o Peter Diamandis. Ele falou uma frase, entre outras coisas, que eu achei interessante, que você estava falando isso, né, Gol, dos tempos interessantes que a gente está vivendo, enfim. E ele falou, nós seríamos deuses para as pessoas do passado. Eu achei essa frase tão intrigante. Eu também acho. É incrível isso, né? Quando pensei nisso, eu pensei, então, os deuses não são tudo isso. Porque
o acesso que a gente tem, a sabedoria que a gente já entende sobre tanta coisa, a gente consegue, se puser um celular na nossa mão, então, né? Eu acho isso muito a nossa capacidade de comunicação. Eu realmente, essa é uma frase que ficou para mim, né? Do quanto a gente também, de alguma forma, esquece a qualidade do tempo que a gente está vivendo, seja, por mais que ele seja empapuçador. Uhum. Mas aí, dentro desse espírito quase de mesa de bar que a gente está bem agora, deixa eu fazer uma pergunta num outro patamar assim. E onde fica a felicidade nisso tudo, caras? Sabe que eu tava pensando nisso? Eu vou te devolver a pergunta. Porque eu falei, e se tiver um misto de alguma droga junto com uma inteligência artificial que fez uma molécula que consegue deixar a gente satisfeito e feliz com um shot só? Será que isso não resolveria tudo? Né? Se a felicidade fosse a busca final? Eu fiquei pensando nisso ao longo dessa nossa conversa, então eu te pergunto, Bi, e a felicidade? Ela é algo que a gente deveria perseguir numa situação de velocidade como essa? É covardia se me devolver isso assim, num esquema bumerangue automático, porque o que me ocorreu de imediato foi lembrar do saudoso Caligares, do que ele dizia. Saudoso. Ele dizia pra gente não pensar na felicidade, que o que interessava era ter uma vida interessante. E é engraçado porque aí a gente volta pra maldição chinesa. E essa conversa realmente vira o Tenet, né? E a vida interessante, que é a maior maldição, é também o melhor caminho para aquilo que a gente pode considerar uma felicidade do ponto de vista da psicologia. Louco, né? Sim. Que cara é essa, Gô? Eu estava pensando sobre essa pergunta do Snow, mas estava linkando um pouco o que você tinha dito antes de se surpreender com você. Eu acho que esses ahás, né, momentos ahás que a gente tem, que a gente fala, nossa, eu consegui perceber um padrão, consegui sair dessa roda de hamster, sair dessa velocidade onde eu saí do circuito oval, enfim. E nesse momento que você respira e te vem não é dopamina, eu acho que é realmente uma sensação de uma grande descoberta, ou de uma grande lembrança do que você é e o que você veio fazer, e que você realmente conseguiu sair desta manada de búfalos que passava do teu lado e te arrastava meio sem você pensar. Então, eu acho que esse ahá é uma grande felicidade para mim. E ele não pode ser perseguido, né? Ao contrário, você só precisa estar parado para ele chegar em você. É verdade. Esse ahá, ele chega, mas muitas vezes significa para você ter o ahá que você precisa realmente escapar do teu labirinto. E é curioso, porque agora eu me lembrei de uma coisa, é uma coisa bacana. Eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela me perguntou o que eu achava do mito de Dédalo. E eu não me lembrava direito de detalhes do mito de Dédalo. Mas eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que eu escrevi alguma coisa sobre o mito de Dédalo uns 30 anos atrás. E aí, vantagens do mundo da internet, eu acessei rápido aquele arquivo. E aí eu entendi uma coisa boa sobre o mito de Dédalo. Eu vou contar um pouco sobre ele enquanto o Larry Go cochila. Não, o Larry Go, eu preciso relatar esse momento. Ele estava com o olho enfiado no microfone, que depois algo... de respirar. É algo que em 5 anos eu não vi. Não, ele faz sexo com o microfone de uma maneira assim que às vezes é difícil você se concentrar.
olho no microfone. Eu fiquei com um pouco de medo do mito de Dédalo, eu não vou mentir para você. Eu busquei o lugar que tinha mais amortecimento e era aqui no microfone. Tá, eu percebi que você testou o quão fofinho era com seu olho. Existiu uma chance de eu ter que fazer um chamado power nap, né? E eu achei que o lugar mais confortável era o microfone. Eu ia me estender demais e aí ele podia dormir antes que ele perdesse o foco. Eu podia deixar ele dar uma volta em mim que ele ia chegar no mesmo lugar, eu podia esperar ele aqui descansando. Não, é rápido. O Dédalo era um super engenheiro, assim, um Elon Musk da época, né? E acho que a gente podia refrasear, né? Ele era um super engenheiro. Ele era um super engenheiro, tá bom. Um super engenheiro muito bem sucedido, e o que acontece é que aparece um carinha que também era muito talentoso, mais jovem, e ele sente nele um rival, e o que ele faz com medo dessa rivalidade, ele mata o cara. E aí, por causa desse crime, ele tem que se exilar de Atenas e vai embora, e ele acaba sendo aquele super engenheiro que constrói o labirinto para aprisionar o Minotauro. Foi ele, então. Foi ele, tá? E o negócio todo é que, rapidamente antes que ele durma, porque eu tenho autodisciplina suficiente para isso, ele tem que escapar do labirinto. Ao escapar do labirinto, ele leva o filho dele, que é o Ícaro. O Ícaro tem uma asa especial feita pelo próprio pai com cera, e ele se empolga com essa história de voar para longe do labirinto e chega perto demais do sol e derrete as asas e morre. E aí o fim da história é que o Dédalo, que sobrevive a tudo isso e vive essa tragédia, ele termina usando o gênio dele para construir um templo dedicado a Apolo, o deus Sol. E essa história é bacana por quê? Porque no começo o Dédalo agia como se tudo viesse dele, a um ponto tal que ele, no narcisismo dele, ele tentava competir e destruir todos os adversários. E no fim da história ele entende que, na verdade, a luz vem do deus Apolo, vem do sol. E não cabe a ele se sentir o responsável por essa luz. Cabe a ele fazer um templo dedicado à luz. Então essa mudança, que é você sai do labirinto, e quando você sai do labirinto você entende que não é sobre você, é sobre as forças maiores, muito mais eternas do que você, e que elas apenas se expressam através de você, e que você reconhece essa humildade de que você é só o lugar onde os dramas acontecem, que é um tema que a gente tem trazido nas últimas conversas. Esse é o lugar de um equilíbrio. Então, se não existe necessariamente mais um lugar de saúde, continua existindo um lugar de humildade, um lugar onde você se coloca e que você não acha que é tudo sobre você. Então, você não dormiu, hein? Eu devo ter sido rápido. Eu estava atento aqui ouvindo sua história. Eu confesso que eu perdi talvez um pouco da conexão dela com o que a gente estava antes. Mas eu me lembro que a sua amiga tinha te perguntado sobre esse mito e você achou seus pergaminhos. Não, eu achei interessante porque você estava falando de uma coisa que para mim evocou a gente escapar dos próprios labirintos. É isso que eu pensei. A gente cria os próprios labirintos e a gente tem que fugir deles. E fazer isso é esse lugar de humildade, é só isso. Faz sentido, faz todo sentido. Foi meio longo. Foi meio exagerado, talvez. Agora, isso traz uma questão que é quanto a gente é criador, o quanto a gente é canal, certo? Não é? Pra mim, sim. E uma horinha de podcast, a gente pode abrir um espaço para uma outra hora de conversa. O que vocês acham? Eu sempre me pergunto o quanto a gente é criador e o quanto a gente é canal, né? A gente fala muito de autoria. Diria a professora Lucilena, quanto a gente é caos, quanto a gente é cosmos. Sim, mas eu queria pegar nessa questão da autoria, porque eu vou fazer uma pergunta bem específica para vocês. Vocês acham, por exemplo, que o Einstein chegou na conclusão da fórmula da relatividade? Ou vocês acham que de alguma forma ele se conectou de alguma forma tão profunda que ele conseguiu acessar algo e virou um canal dessa informação? Boa, gostei muito dessa. Boa pergunta. Eu vou te falar a minha sensação sobre
esse tema em especial, que não só do Einstein, mas enfim, das grandes coisas que acontecem ou unilateralmente, como é esse caso, e são grandes referências, ou as coisas que acontecem simultaneamente no mundo, em termos de grandes descobertas, que dificilmente a gente consegue explicar por que elas estão acontecendo se não existe comunicação. Hoje existe, mas no decorrer dos séculos a gente consegue voltar e ver coisas que aconteceram ao mesmo tempo em lugares diferentes que não tinham como essa informação ter chegado a esses lugares. E eu acho que tem um pouco a ver com acho que essa antena, e eu acho que o Einstein é um caso muito emblemático, ela vai passando por um processo de aprimoramento, e acho que quanto mais você vai realmente entrando nesse lugar sutil, mais capaz ela está de acessar essa inteligência, seja akáshica, seja o que for, que está disponível e que precisa acontecer naquele momento. Uhum. Mas o que aquela informação que ele captou, onde ela vai, o quão relevante ela é para aquele momento e como ela vai ser relevante nos tempos futuros, já não é a função dele. A função dele é só captar e materializar aquilo para que aquilo esteja disponível e possa impactar aquele período de tempo e aquela humanidade daquele jeito. É isso que eu entendo. Então eu acho que ele aperfeiçoou talvez essa antena dele. Na frequência da antena. Ele pôde captar essa frequência. Assim como o Nikola Tesla também, e tem muitas outras coisas que provavelmente já estariam disponíveis se talvez os interesses econômicos estivessem alinhados para que elas aparecessem, né? E eu tenho essa impressão que é isso. Do mesmo jeito que a gente tem essa possibilidade o tempo todo de fazer esse trabalho de ir administrando esse ruído permanente que pode estar tanto nessa ideia de buscar as notícias desenfreadamente e estar sempre à frente do outro, né? Na medida que eu tenho mais informação, que agora vem aí o Harari para mostrar o caminho inverso, e começar a buscar esse caminho da intuição e talvez aumentar sempre essa antena. E lá no Joe, né? No Joe Dispenza, seu grande amigo, ele faz um trabalho muito forte em cima dessa reativação da glândula pineal. É porque você imaginar que essa ideia de que as pessoas se deslocavam, né? E tinham não só guiadas pelas estrelas e pela posição do sol e tal, mas elas realmente tinham quase que esse GPS interno. Tudo isso está disponível para a gente, né? O fato da gente hoje ter essas outras possibilidades da tecnologia para que a gente não acesse isso e vai ficando um pouco mais preguiçoso, a gente vai atrofiando coisas que estão disponíveis no nosso modelo. Então, se a gente no momento que a gente sai dessa velocidade e volta para a nossa, eu tenho a impressão de que a gente tem a chance de ir cada vez mais fazendo o ajuste dessa antena e aí sim acessar o que o Einstein acessou, que foi uma coisa que serviu para a humanidade. Você tem alguma coisa que sirva muito para você, mas que só vai estar disponível na medida que você consiga passar dessa frequência dos ruídos que cada vez mais está latente do teu lado. Fez algum sentido isso? Completamente. Eu tenho a impressão que essa pergunta... Não. Essa pergunta que você fez, ela é um paradoxo. E é isso que eu tenho a impressão que o Go estava dizendo, que é um paradoxo mesmo. Ou seja, que os opostos se tocam muito. Eu só vou complementar isso falando de um lugar muito empírico. Quando você faz um treinamento de mediunidade, por exemplo, sem entrar no mérito aqui se a mediunidade existe mesmo ou não, mas quando você faz um treinamento de mediunidade, você constata uma coisa muito curiosa. Ele é virtualmente a mesma coisa que um treinamento de improvisação. Ou seja, você desliga aquela parte do teu cérebro que fica julgando, criticando e controlando, e você tenta criar a partir de um fluxo. Essencialmente, é o mesmo caminho que você usa para tentar ser mais você. Você tenta ser mais espontâneo no fluxo daquilo que está te acontecendo.
O paradoxo para mim é, quando você faz isso, às vezes o que vai sair é exatamente você e apenas você. E isso é bom para você. E às vezes vai sair alguma coisa que é tudo menos você. E aí pode ser que seja útil para várias pessoas, né? Quando que vai ser útil só para você e quando vai ser útil para mais pessoas, a mim, pessoalmente, parece que não é você que decide. Não é uma coisa que cabe a você avaliar. Você tem que viver o teu improviso, você tem que tentar entrar no fluxo. Essencialmente, o jogo é estude e medite o máximo que você puder e depois, na hora H, esqueça de tudo que você estudou, desliga a sua crítica, ela está lá embutida, e aí simplesmente expressa aquilo que a energia traz para você naquele momento. Muitas vezes vai ser aquilo que é mais você e às vezes vai ser outra coisa que nem você é. Cansou? Está querendo que seja um cabelo. Esse foi um episódio ao contrário. O Kabam foi na primeira frase, não na última. Acho que a gente pode gravar um Kabam. Bamka. Um Bamka. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Space between you and reality. You would do and say anything to make your everyday life seem less mundane. There is fiction in the space between you and me. There's a science fiction in the space between you and me. A fabrication, a grand scheme, where I am the scary monster. I eat the sin as I leave the scene. In my spaceship I am laughing. Your remembrance of your bad dream. There's no one but you standing. Feel the pity and the blame for the ones who do not speak. Write the words that get respect and compassion, and for posterity. Write the words that make believe there is truth in the space between. There is fiction in the space between you and everybody. Give us all what we need. Give us one more sad sort of story. In the fiction of the space between, sometimes a lie is the best thing. Sometimes a lie is the best thing.